Muito bem, boa tarde Quaraci, boa tarde ouvintes da Terra do Sol FM, boa tarde para você também que está aí acompanhando já pelo YouTube, na Rede Portal, no nosso canal na Rede Portal. Nós estamos dando início ao projeto Na Rota das Eleições 2016, aonde nós estamos reunindo os horários do programa Terra do Sol Notícias, também Revista da Cidade, durante essas semanas que seguem até as eleições, e hoje nós estamos iniciando as entrevistas com os candidatos a prefeito de Coaraci, por ordem de sorteio que foi definido em comum acordo com os representantes das coligações. O candidato entrevistado de hoje é o candidato Cadu Castro, do PCdoB, o candidato que tem o número 65. Amanhã será a vez do candidato Nino Torquato e na sexta-feira será a vez do candidato Jadson Albano. Vamos ao boa tarde do nosso amigo Joabes Oliveira. Boa tarde à nossa comunidade quaracense. É satisfatório saber que mais uma vez nós estamos trazendo aí a política de Quaraci ao alcance da nossa comunidade, né? Hoje nós temos em destaque para a entrevista o candidato Cadu. Na sequência da semana, quer dizer, teremos os demais candidatos. E o Rota das Eleições certamente tem esse papel significativo de estar aproximando a nossa comunidade do nosso sistema político. E isso é gratificante, saber o quanto a comunidade também passa a compreender melhor todos esses aspectos que certamente pode se tornar distante. Nós repetimos aqui a situação ao qual fica aquele discurso cadenciado, estruturado, pensado para poder contemplar os anseios da comunidade, longe daquele discurso caloroso que normalmente se tem no palanque. Então, hoje Cadu Castro tem justamente aí o pontapé inicial nessas 3 entrevistas direcionadas aí aos candidatos. Muito bem, Joab, seguindo aquilo que foi estabelecido, óbvio que se a gente tiver aí uma queda de energia, que não é novidade acontecer em Quaraci, a gente vai ter que repor esse tempo numa rodada posterior, obviamente, para o candidato. Também lembrando que se o candidato não estivesse aqui, nós estaríamos com o fundo musical instrumental e nós podemos iniciar já, portanto. Vale lembrar a quem está assistindo em casa que a gente pegou os planos de governo dos candidatos no site do TSE, demos uma lida nos planos de governo para que a gente pudesse formular as perguntas que nós vamos estar realizando. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar com as saudações iniciais. O candidato tem 1 minuto para suas saudações iniciais. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Joabes. Boa tarde, meu povo querido de Quaraci. Gostaria de começar agradecendo a Deus por me permitir estar aqui nesse momento, podendo expor as minhas ideias, expor o planejamento que eu tenho para a cidade nos próximos 4 anos. Agradecer também a todas as pessoas que têm orado por mim, orado pela caminhada que a gente tem, pela nossa caminhada, dizer que sem Deus nada existe. E essas orações têm me fortalecido muito. Agradecer mais uma vez também a minha família pelo incentivo, pelo apoio, pela compreensão. Dizer que o sentimento que vem das ruas é o sentimento que tem me fortalecido a caminhar todos os dias em busca do nosso objetivo, que é ganhar a eleição no dia 2 de outubro. Tá aí, portanto, a palavra inicial do candidato. Nós vamos à primeira pergunta. Todas as perguntas, o candidato tem um tempo de 2 minutos para efetuar as suas respostas. Se ele quiser concluir o raciocínio antes dos 2 minutos, ele não terá esse tempo sobressalente em nenhum outro momento. Então vamos lá. Candidato, chegamos aos 30 dias finais de campanha. Como é que vai a sua campanha? Bom, Rodrigo, está dentro do esperado. A nossa candidatura realmente cada dia toma mais corpo. É uma candidatura que mais cresce dentre todos os candidatos. Isso a gente vem percebendo em todos os comícios, em todos os encontros. E nos deixa muito feliz e emocionado a cada encontro que a gente chega e olha para lá, para baixo e vê aquela verdadeira multidão dizendo que espera sim que o 65 seja o vencedor no dia 2, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que foi feito, que foi iniciado lá em 2009 pela prefeita Josefina. E esse sentimento
é um sentimento muito legal. Quando você se sente em fase de crescimento, lhe dá um sentimento de vitória muito, muito legal, porque historicamente, não só em Quaraci, mas no estado da Bahia, todos os candidatos que vieram nessa crescência saíram vitoriosos, né, no dia da eleição. E esse é o sentimento que eu tenho, é de que a gente está crescendo na hora certa, está crescendo da maneira correta, crescendo através das propostas que estão sendo expostas, né, do plano da exposição do plano de governo. A gente tem conseguido passar para a comunidade que realmente a gente tem boas ideias, a gente vai conseguir fazer um bom governo. E o bom governo é aquele governo que melhora a vida das pessoas. E as ideias que estão no nosso plano de governo são ideias que vão ser executadas durante os 4 anos e que vão sim melhorar a vida do povo de Quaraci. Então, muito obrigado a todas as pessoas que estão confiando no nosso projeto, e cada dia chega mais um. No dia 2, eu tenho certeza que Quaraci vai apertar o 65 e vai confirmar para que Quaraci possa avançar mais. Candidato Cadu, primeiro o nosso boa tarde. Candidato, o que te trouxe até esse momento, ao longo da história de Quaraci, e o que te inspira a disputar a eleição para prefeito da nossa cidade? Eu tenho falado sempre, Jobs, que o que me inspira a ser candidato é ter sido secretário por 7 anos e conhecer a dificuldade financeira que o município vive. Realmente, Quaraci vive dias difíceis nas suas finanças públicas. E esse cenário exige que o próximo prefeito ele tenha um conhecimento administrativo muito grande. Ele tenha entre sabendo o que tem que fazer. Porque qualquer erro pode causar um caos administrativo muito grande. E como o povo de Quaraci não quer esse retrocesso, eu tenho certeza que ele vai escolher lá no dia 2 o candidato que ele sabe que é o mais preparado para administrar a cidade. O candidato que tem conhecimento teórico e conhecimento prático. Então, em todos os momentos, essa é a reflexão que eu peço para o povo. Vamos votar em quem realmente tem experiência, em quem trabalha. Porque quem nunca trabalhou não tem experiência suficiente para tocar uma prefeitura com problemas tão complexos como a de Quaraci. Então esse sentimento que me move, o sentimento de amor pela minha cidade, eu defendo Quaraci com amor, e é esse o sentimento que me move, essa é a esperança que a gente leva para as pessoas, e realmente que Quaraci, nesses últimos anos, tiveram muito trabalho, mas a gente precisa trabalhar muito mais. A gente precisa fazer com que Quaraci realmente sane mais alguns problemas que ainda existem. Então a gente precisa fazer com que Quaraci avance mais. Esse é o nosso propósito e esse combustível é o que me move. O combustível da continuidade do trabalho iniciado há 7 anos atrás. Um trabalho com bastante coerência e com bastante seriedade. Candidato, o que é que Cadu espera encontrar na sua futura gestão caso você venha ganhar a eleição? Visto que você foi secretário de Finanças do município de Quaraci durante quase 8 anos, você tem plena convicção dos desafios que vai estar enfrentando? Rodrigo, claro que tenho. O próximo prefeito de Quaraci, ele vai ter uma situação muito mais tranquila do que a prefeita Josefina teve há 7 anos atrás. Eu fui secretário que assumi no primeiro dia do governo da prefeita Josefina, então eu conheço bem a realidade que Josefina teve no começo do seu governo. Ela recebeu a prefeitura com energia cortada, tinha a sua energia alimentada por um gerador, que funcionava ali no estacionamento da prefeitura. A Embasa tinha um débito exorbitante de R$1.200.000, devia a central de abastecimento, o financiamento da central de abastecimento, devia ao INSS, os funcionários tinham sua vida totalmente bagunçadas no INSS. Então, foi o centro administrativo não tinha um computador para se trabalhar. Então, eu tenho certeza que o próximo prefeito, que eu, quando assumi a prefeitura lá no dia 1º de janeiro, eu vou ter a vida muito mais facilitada, porque a vida administrativa da prefeitura foi organizada, foi arrumada, a Coelba não se deve mais R$1, a Embasa
já se foi pago boa parte daquele débito, central de abastecimento já foi quitada, o centro administrativo é todo arrumadinho, tem computador em todos os setores, a vida dos servidores foi arrumada, a frota foi reformada e o mais importante, que eu gosto sempre de frisar, a prefeita Josefina vai deixar o maior legado, que é o de pagar débitos e não gerar débitos para as próximas gestões. Então, eu creio que eu vou encontrar a prefeitura muito mais organizada, de uma maneira muito mais fácil de se administrar do que a prefeita encontrou lá no passado, quando ela assumiu a prefeitura em 2009. Candidato, agora nós vamos, para você que está ouvindo em casa, nós vamos dar início a uma série de perguntas temáticas. Educação, saúde, infraestrutura, finanças, esporte, cultura, lazer. Primeira pergunta é sobre educação. Candidato Cadu, no campo da educação, nós sabemos que existem alguns problemas a serem discutidos, como merenda escolar, transporte universitário, mas em seu plano de governo, você cita a creche, que é o primeiro local onde as crianças passam a contar com o serviço público da educação. Quantas creches você espera implantar junto ao governo federal para crianças de 0 a 3 anos? E quanto à merenda e o transporte universitário, como é que você pretende ofertar tais serviços com plena qualidade? Só ressaltando a questão de creches, que na entrevista passada você falou das creches implantadas no governo Josefina, e de certa forma a gente sabe que uma creche pioneira em Quaraci, que é a Lar Fraternal, ela mantém um convênio, se eu não me engano, com a prefeitura. Essa é a pergunta. Rodrigo, isso está previsto no Plano Municipal de Educação, que a gente tem que realmente cumprir todas as metas que estão previstas lá no plano, e a gente vai sim investir na educação infantil. Esse projeto das creches é um projeto que está no nosso programa de governo, é um projeto que a gente vai colocar o nome de Anjinhos na Escola, a gente vai implantar creches nos bairros que ainda não tem, que são os bairros da Colina e o bairro do Birimbau. A gente vai melhorar as estruturas físicas, para que a gente possa atender as demandas que o MEC solicita, para melhorar realmente o atendimento das creches nas escolas. E também vamos investir na alfabetização das nossas crianças. Esse é o caminho, através de qualificação dos nossos profissionais, dos nossos alfabetizadores. E em relação à merenda escolar, eu creio que a merenda escolar ela tem que ser direcionada por uma equipe de nutricionistas, tem que ser realmente sim de qualidade. E eu não vou medir esforços para que realmente o nosso governo seja marcado por uma merenda de altíssima qualidade, para que ela possa sim levar uma energia muito legal para as nossas crianças, que é isso que os pais e mães esperam, né? Em relação ao transporte universitário, eu creio que, por mais que não seja de obrigação do município, está na Constituição, não sou eu que estou dizendo, o ensino superior é de obrigação da União, não é de obrigação do município, mas é necessário sim, porque a prefeitura deu apoio, porque o patrimônio intelectual, a condição intelectual das pessoas de Quaraci é um patrimônio da nossa cidade, e nós somos proporcionalmente a maior população da UESC, né, com o povo de Quaraci. Então, eu vou continuar dando apoio e vou sim fazer com que os nossos estudantes de Quaraci possam sim poder estar estudando nas faculdades e na Universidade Estadual de Santa Cruz. Candidato Cadu, nas perguntas temáticas temos aqui justamente uma voltada para o bem-estar social. Como o senhor pretende dar forma ao seu programa de distribuição de renda citado no plano de governo? Como funciona isso? Qual seria a origem dos recursos com a distribuição desse programa? Visto que vocês alegam os rombos existentes na prefeitura, onde malmente dizem que consegue com muito esforço pagar a folha em dia. Jobs, importante pergunta. Tudo em um governo ele trabalha em cima de planejamento, né? E esse programa de distribuição de renda ele vai ser uma prioridade. A gente vai fazer um estudo de viabilidade financeira para saber quanto a gente vai poder disponibilizar mensalmente para esse projeto. Diante desse estudo, possa ser que seja viabilizado 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Isso quem vai definir é esse estudo. Nós vamos fazer o levantamento, vamos fazer a triagem dessas famílias que vivem numa maior vulnerabilidade e vamos direcionar esses recursos divididos pela quantidade de famílias selecionadas. Então, eu creio
que é extremamente necessário isso. Eu tenho andado muito pelas ruas da nossa cidade e eu vejo a necessidade eminente de que esse programa saia do papel e vire realidade na nossa cidade, porque o número de pessoas que ainda vivem em estado de pobreza na nossa cidade é um pouco alto, e o meu sonho é de solucionar esse problema, que todo mês a gente possa estar chegando com uma boa notícia na casa dessas pessoas. Então, eu sei que os recursos são realmente poucos, mas quando você trata os programas com prioridade, isso facilita realmente a gestão. Então, esse vai ser o carro-chefe do governo de Cadu e Nitalva. Nitalva vai estar junto comigo, de casa em casa, buscando realmente essas famílias que vivem numa necessidade maior e que carecem de um olhar diferenciado do poder público, do prefeito e da vice-prefeita. Então, tenho certeza que isso vai ser um sucesso, esse programa vai ser um sucesso, é um dos carros-chefes do nosso governo e que vai, como eu falo sempre, melhorar a vida das pessoas que mais precisam, que essa é a minha principal bandeira, melhorar a vida das pessoas mais carentes da nossa cidade. Agora, planejamento e gestão. Candidato Cadu, no seu plano de governo, você fala em constituir um núcleo de planejamento estratégico para pensar e propor soluções para os problemas da cidade, composto pela Secretaria de Planejamento e pelos secretários e técnicos das outras pastas. Cita o zoneamento da cidade, um projeto Prefeitura nos Bairros, dentre outros. Nestes 8 anos em que você foi secretário de Finanças, você acha que alguns dos problemas do atual governo, como as ruas esburacadas, praças esquecidas como a Fonte Luminosa, matadouro em estado precário, acúmulo na coleta de lixo em algumas épocas do ano, na sua opinião, faltou planejamento no governo Josefino em alguns aspectos? Faltou, Rodrigo, dinheiro. Faltou dinheiro porque, infelizmente, a prefeita Josefina, ela pegou a prefeitura na das maiores crises históricas do nosso país. Eu tenho certeza que se Josefina tivesse sido prefeita no período do governo Lula, que foi o período que as prefeituras tiveram uma abundância financeira maior, que todos os segmentos do país tiveram um crescimento muito grande, eu tenho certeza que Josefina teria feito muito mais do que fez. Infelizmente, por ela ter pego a prefeitura em um momento de crise financeira, ela não pôde fazer mais. Inclusive, alguns desses problemas, os problemas que você citou aí, alguns tiveram mais dificuldade de ser resolvido, porque além dessa crise, você ainda tem os infernais precatórios, né, que retiram todos os meses da conta da prefeitura R$200 mil, que dava para resolver tudo isso aí que você citou em 2 ou 3 meses. Então, infelizmente, a gente tem que estar repetindo sempre. Os erros foram cometidos no passado, mas o preço é pago no presente. E não vai ser pago só pela prefeita Nova Josefina, vai ser pago por mim, no meu governo, e vai ser pago pelos próximos prefeitos. Que, infelizmente, o débito está aí para ser pago e vai demorar muito para ser pago. Então, quando eu assumir, eu vou fazer o levantamento da situação, dos débitos, vou fazer um planejamento, vou fazer um diagnóstico, fazer um planejamento para que a gente possa, de uma maneira mais efetiva e mais eficiente, estar resolvendo os problemas mais eminentes da nossa sociedade. Porque o governo é bom quando ele planeja, programa, traça metas, executa e consegue alcançá-las, né? Porque quando você traça metas e alcança, você consegue melhorar a vida do povo. E esse é o meu objetivo como prefeito. Ok, é na área da agricultura. Já que fazemos parte de um país agrícola, nosso estado também é agrícola e não poderia ser diferente, nosso município também sendo um município agrícola. Mas, candidato Cadu, falar da agricultura é falar em manter funcionando as estradas vicinais para escoar a produção. No seu plano de governo, o senhor cita a manutenção das estradas vicinais, distribuição de sementes para agricultores e etc. No seu governo, o senhor vai cuidar das estradas da mesma forma que estão sendo cuidadas no atual governo, ou o senhor vai se esforçar para melhorar nesse sentido? Jobs, eu creio que a manutenção das estradas vicinais em um bom estado vai ser uma vertente muito importante, né, no meu governo. A gente teve o privilégio de receber do governo federal um maquinário que a prefeitura não teria a possibilidade de comprar nunca, né? Então, a gente vai utilizar da melhor maneira possível. Nós vamos estar assim o tempo todo, né, com as máquinas no campo,
porque é o mínimo que a gente pode fazer pelo povo do campo, que é um povo que, além de ser um povo muito lutador, é um povo que movimenta a nossa cidade, né? Que, como você citou, é uma cidade agrícola. Então, vocês podem ter certeza, assim, que eu vou olhar com bastante carinho. Assim que eu assumir, eu vou mandar todas as máquinas para manutenção, vou dar uma geral em todas, as que não estão funcionando, a gente vai botar para funcionar. E vamos sim, tá dando manutenção nas estradas vicinais e também nas estradas que nas ruas que ainda não tem o calcetamento. A gente também vai estar dando manutenção até a gente calcetá-las, porque provavelmente a gente vai acabar os 4 anos do meu mandato sem nenhuma rua estar sem estar com calcetamento, porque dá muita dignidade ao povo da rua que não é calcetada, passa a ser calcetada realmente no tempo chuvoso, ela tem a sua vida muito facilitada. Então, Jobs, pode ter certeza que a gente vai sim distribuir semente, a gente vai sim tratar das estradas vicinais e também vai fortalecer a agricultura familiar, que é isso que a gente vai fazer para melhorar a vida do povo do campo, esse povo do campo que tem uma relação de amizade e de confiança tão grande com o grupo político ao qual eu faço parte. Candidato, agora vamos falar de cultura. No seu plano de governo, vocês citam a reforma do prédio do cinema, ampliação do acervo da Biblioteca Municipal, revitalização da Fundação Cultural, revitalização da Filarmônica, formar convênios com escolinhas de músicos e teatro. Durante esses 8 anos em que você foi secretário de Finanças, quase 8 anos, a gente não viu incentivo à Filarmônica e nem a escolinhas de música. Faltou dinheiro? Na sua gestão vai ter realmente recursos para essas coisas? Sim, Rodrigo, a cultura ela precisa realmente ter uma visibilidade maior, né? Creio que esses projetos que você citou, que está no programa de governo, são projetos que são sim possíveis de ser realizados. O único que a gente vai ter que buscar uma parceria com o governo federal é a questão do Centro de Cultura, porque exige realmente um investimento financeiro um pouco alto, que pode não estar dentro da realidade da financeira do município. Mas enquanto as escolinhas de música e teatro, a contratação de monitor, resgatar a Filarmônica, a gente já tem um contato lá com a Secretaria de Cultura do Estado para que a gente possa fazer realmente a arrumação da documentação, né, ou criar um novo CNPJ para a Filarmônica, para a gente possa buscar esse recurso, né? Então, eu creio que todas essas ações que você citou são situações fáceis de ser resolvidas se a gente tiver realmente um direcionamento para os recursos, boa parte do que entra aí para a cultura. E também de manter as festas tradicionais, como a gente fez com o São João. A gente também, dentro da realidade, se der uma melhorada, a gente pode ver a possibilidade de fazer sim um micareta, não que não seja todo ano, mas pelo menos de 2 em 2 anos, e tentar resgatar, né, aquela cultura que se tinha. O povo gostava muito da época dos micaretas, eu era pequenininho, mas vejo através de fotos que era uma época de muita alegria e de muita felicidade na nossa cidade antigamente. Candidato Cadu, na área de saúde, suas propostas no campo de saúde citam ampliação, aprimoramento, investimento, melhorias, entre outros. No entanto, não foi citada a situação do Hospital Geral de Quaraci. Como o senhor vai tratar o hospital? O prédio está sendo alugado? A prefeitura paga aluguel atualmente? Como está a relação da prefeitura com o proprietário do prédio que arrematou em leilão na Justiça do Trabalho? Se paga aluguel, qual é o valor mensal? Bom, Jobs, realmente o prédio foi a leilão. É bem importante a gente frisar que não por irresponsabilidade do governo da Prefeitura de Josefina, aquele prédio pertencia à Santa Casa e os funcionários da Santa Casa entraram na justiça e tiveram alguns direitos adquiridos. Então, como a Santa Casa não tinha como pagar esses débitos, o único patrimônio que eles tinham era o prédio do hospital, e ele foi a leilão.
foi arrematado por um empresário e, a posterior, o governo do estado desapropriou. Em momento algum, a gente pagou aluguel, nunca foi pago R$1 de aluguel no prédio do hospital. Inclusive, a relação com o empresário nunca foi diretamente com a prefeitura e sempre com o governo do estado, porque a única coisa que tem da prefeitura no hospital é a municipalização da gestão. A gestão é municipalizada, mas o prédio realmente foi desapropriado pelo estado. Em que pé está a desapropriação? Aí eu não posso informar, porque eu não tenho informações precisas, mas que a gente nunca pagou aluguel, nunca pagou. Eu pretendo sim dar andamento às melhorias do hospital, de atendimento, inclusive com a regionalização, de alguns serviços, porque é isso que o governo do estado está propondo. A prefeita Josefina já sinalizou fazer parte do consórcio da saúde, que vai ter como principal melhoria para a região a construção do hospital da Costa do Cacau, que já é uma realidade. Ele está em pleno vapor a construção, e eu tenho certeza que vai melhorar muito os problemas, não só de Quaraci, mas da região toda do litoral sul. Como vai melhorar a regulação, vai melhorar o atendimento, vai melhorar para exames. É sim uma das saídas que está propostas pelo governo do estado e também por Cadu prefeito. Vamos agora à infraestrutura. No seu plano de governo, você cita nesse tópico infraestrutura a reforma da Praça Nelson Moura, que é a Fonte Luminosa, e manutenção de todas as praças dos municípios. Em relação à Fonte Luminosa, no governo Elivaldo, em 2004, o prefeito na época gastou R$14 mil para promover a reforma daquela praça, que não tinha calçada como tem hoje, os bancos estavam quebrados sem assento diferente de hoje, que ainda estão intactos. Resumindo, nas condições atuais, com cerca de R$6 a R$8 mil, a praça poderia receber uma pintura que já teria a imagem melhorada, lâmpadas e um sistema de água fariam a praça voltar a funcionar plenamente. No seu governo, as praças vão ser esquecidas, como foi a Fonte Luminosa nesses 8 anos, ou você tem uma visão diferente sobre esse aspecto? Bom, Rodrigo, eu acho que essa informação sua está um pouquinho equivocada. As praças não foram esquecidas. Esquecida era quando Josefina sumiu, que tinha mato à altura da cintura aqui na praça da igreja. A gente construiu a Praça 2 de Julho, acabou de construir a praça lá do Maria Gabriela, está reformando a Praça Presidente Getúlio Vargas, a Marcelina Borges. Então, realmente, se ficou uma ou outra praça sem uma reforma, a gente pode até fazer essa avaliação. Mas que as praças, em geral, foram esquecidas, não foram. Então, no meu plano de governo está aí que a gente vai humanizar as praças. Além de reformá-las, a gente vai humanizá-las. Vamos preparar uma areazinha infantil para que nossas crianças possam ter uma opção de lazer nos finais de semana. A gente também vai fazer um projeto que custa baratinho, mas que ajuda muito a vida das pessoas em termos de qualidade de vida, através de botar equipamentos para que elas possam fazer atividades físicas, né, durante a semana. A praça de eventos ali, eu creio que é uma praça que não pode ficar apenas para ter eventos de ano em ano. Eu creio que a gente tem condições ali de transformar aquela praça realmente num verdadeiro centro esportivo e que não vai custar muito. Então é um projeto que eu pretendo fazer ali na praça de eventos, com pista de skate, fazer uma coisa bem legal que possa melhorar para a nossa juventude, que também possa melhorar para as nossas crianças, porque as nossas crianças cada dia mais têm seus espaços reduzidos para ter os seus momentos de lazer. Então é um momento que a gente vai poder estar proporcionando para as famílias estarem no final de semana, até durante a semana, no final de tarde, estarem levando suas criancinhas para brincar, né, andar de bicicleta, correr à vontade com bastante segurança e com uma estrutura física legal e acolhedora. Candidato Cadu, seguindo basicamente o complemento até dessa resposta, acho que o senhor até puxou um pouquinho em relação a ela, mas vamos avançar um pouco mais no setor de urbanismo. Como o senhor pensa em melhorar o visual do centro da nossa cidade? Pretende resolver problemas crônicos como alagamentos na rua JJ Seabra, que causam sofrimento muito grande para os comerciantes em época de trovoada? E a falta de espaço de estacionamento no centro da cidade, há como se resolver? Excelente pergunta, Jobs.
essa questão lá do alagamento é uma situação histórica, de problema histórico, e que ele exige que tenha um investimento financeiro muito grande e que, infelizmente, a prefeitura não tem condições de fazer sem que se faça um convênio com o governo estadual ou federal. Então, o que a gente pode fazer é fazer um projeto. A primeira coisa que eu vou fazer como prefeito é colocar pessoas capacitadas para elaborar projetos, para que a gente possa buscar recursos do governo estadual e do governo federal. A gente vai sim enviar projetos, todos para a melhoria da nossa cidade. E um vai ser esse aí que você acabou de citar, para que a gente possa tentar solucionar esse problema que é histórico, não é? Então eu creio que a questão dos estacionamentos no centro da cidade, nesse governo da prefeita Josefina, eu tive conhecimento, o Beto até aqui me acompanhando, que já foi discutido junto com a CDL, para que se possa fazer alguma coisa de melhoria de estacionamento ali nessa reforma da Praça Getúlio Vargas, não é isso mesmo? Então, realmente é um problema. O comércio, graças a Deus, o comércio de Quaraci hoje é um comércio forte, que mesmo com todos os problemas financeiros que o país vive, você vê pouquíssimas portas fechadas de comércio em Quaraci. Isso é reflexo da responsabilidade da prefeita Josefina em pagar os servidores em dia. O Bolsa Família também ajuda a que o comércio de Quaraci seja forte, que é uma conquista também dos governos do PT, PCdoB. Também os aposentados, né, impulsionam a economia local. Infelizmente, esse ano a agricultura deixou um pouquinho a desejar, porque choveu pouco e a safra do cacau foi um pouquinho prejudicada. Mas vamos sim, Jobs, buscar projetos, parcerias com o governo federal e com o governo estadual, através de bastante projeto, para que a gente possa trazer dinheiro de fora para aqui. Bom, vamos falar agora de esporte. Seu plano de governo no campo dos esportes cita o fortalecimento das escolinhas, recuperação da iluminação do estádio, construção de casa para o atleta, reforma da quadra do SEC, quadra de Tamutinga, construção de quadras no Birimbau e Maria Gabriela, dentre outros projetos. Como o senhor vai tratar a questão do intermunicipal, onde a prefeitura faz um investimento de cerca de R$100 mil anuais quando se chega perto da final e muitas vezes sem ser campeão? O formato adotado até aqui, ele parece estar esgotado. Como investir no esporte e conquistar títulos? Rodrigo, eu sou torcedor do Vitória e um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando o Vitória foi vice-campeão brasileiro em 93. E aquele time tinha Dida no gol, tinha Rodrigo, Alex Alves, Paulo Isidoro, todos esses jogadores que eu citei eram da base. Então, a partir do momento que você fortalece as escolinhas, que você dá material para que os instrutores das escolinhas possam formar novos atletas, inevitavelmente irá sair dessas escolinhas jogadores que irão formar a nossa seleção. Isso irá diminuir muito dos custos que se tem com a seleção, que principalmente é com atletas de fora e também com valores que se dá para manter a casa do atleta. O custo com alimentação é muito caro, com aluguel de casa. Então, de cara você vai eliminar, se todos os atletas forem da cidade, de cara você vai eliminar todos esses custos extras fixos para se manter, para manutenção, né, desses atletas. Então, realmente vamos sim ampliar as escolinhas de futebol, não só de futebol, como também de esportes manuais e de demais esportes. Como hoje já tem mais presença com a escolinha dele de karatê, então a gente vai buscar esses instrutores que já desenvolvem seu trabalho independente de ajuda financeira do município, né? A gente vai buscar esses instrutores e vai tentar fazer uma parceria para que eles possam ter o trabalho deles facilitados, né? Eu creio que a gente tem que fazer esse levantamento, quem tem suas escolinhas, e poder realmente buscar, chamar para um diálogo e botar dentro do convênio com a prefeitura para que tenha o seu trabalho facilitado, que possa desenvolver os seus atletas com mais condições. Pergunta na área de segurança pública. Candidato Cadu, no seu plano de governo, não vimos um tópico específico sobre segurança pública. Como o senhor pensa essa questão
como você vê a situação da nossa cadeia pública. Cidades do mesmo porte que Quaraci, como Uruçuca, receberam centros integrados de segurança pública. O governo de sua tia teve apoio do governo do estado nesses 8 anos e não conseguimos rever a nossa delegacia. No seu governo, o senhor vai resolver esse problema da cadeia municipal de Quaraci? Ô, Jobs, eu não posso resolver porque eu não sou governador. Eu vou ser candidato, sou candidato a prefeito. Segurança pública, ela é de obrigação do Estado, né? E, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe se é acertado ou não, eles estão mudando a política, né, de segurança pública. Eles acham que esse sistema de carceragem é um sistema ultrapassado. E eles estão utilizando esse sistema integrado. E estão desenvolvendo a pleno vapor essa questão desse sistema integrado. Já chegou em Uruçuca, já chegou em Itapé, e eu creio que logo em breve vai chegar aqui em Quaraci, sim. E vai ser uma vitória para a nossa cidade. E a gente vai sim, como eu te falei, enviar projetos para lá cobrando todos os dias, porque é uma situação que incomoda a gente. A gente queria sim que o governador tivesse reformado a nossa cadeia ou tivesse dado uma solução para a gente. Mas infelizmente, nem tudo que a gente solicita a gente pode ser contemplado. Então, a prefeita Josefina já encaminhou vários ofícios, já cobrou várias vezes, mas infelizmente não foi atendida nem pelo governador Wagner e nem pelo governador Rui Costa. Eu espero que eu tenha mais sorte como prefeito e vou ser chato cobrando melhorias para nossa cidade, porque se a gente não tem a disponibilidade financeira para resolver alguns problemas, a gente tem que buscar a solução. Então, eu vou correr trecho. Como me chamam, o Maradona me chama carinhosamente de correria, eu realmente vou ser correria em busca de recursos para melhorar a vida da nossa cidade, para melhorar a vida do nosso povo, que tanto espera isso, né, de mim. Isso eu tenho escutado em todos os cantos. Cadu, confio em você, eu sei que você é um menino que tem boas ideias, tem força de vontade, tem coragem para trabalhar, e você sim vai ser um prefeito que vai resolver boa parte dos problemas da nossa cidade. Agora, geração de emprego e renda. Outro tópico que nós não encontramos especificamente no seu plano de governo, mas nesse aspecto, como Cadu poderá fomentar a geração de emprego e renda para nossos jovens que saem do ensino médio e não conseguem uma posição de trabalho? Quais são suas ideias nesse sentido? Rodrigo, esse problema é um problema crônico em todas as cidades do nosso país. Geração de emprego e renda. Nós temos algumas ideias para melhorar a vida dos nossos jovens. Se eu falo para você, minha juventude, que a gente precisa, primeiro passo, fazer a estrada a 415 com a 101, a estrada que liga Ibicaraí, a estrada que liga Quaraci a Ibicaraí, porque se a gente fizer esse trecho asfáltico, a gente vai melhorar muito a localização da nossa cidade, falando em relação à logística. Palavras mais simples, a gente vai poder colocar Quaraci num corredor e que as pessoas que vêm da região sudoeste vão para ir para Salvador, para ir para Itacaré, para ir para Ilhéus, vão passar por aqui. Inevitavelmente vai aumentar o número de pessoas que vão transitar pela nossa estrada e também o número de caminhoneiros, de pessoas que vão movimentar, né, o nosso comércio. Em paralelo a isso, nós também vamos buscar a ampliação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós vamos, Josefina não vai ser mais prefeita, vai ter o tempo mais tranquilo. Ela vai sim ser a nossa representante junto com algumas universidades estaduais e também com algumas universidades privadas, para que a gente possa trazer para aqui, para a nossa cidade, alguns cursos dessas faculdades, para que a gente transforme Quaraci numa cidade universitária, dando mais oportunidade para os jovens de Quaraci e para jovens que venham de fora, que possam aumentar a nossa população e também, da mesma maneira, gerar mais movimento na nossa cidade. E também, Rodrigo, a gente vai procurar estabelecer cursos técnicos para capacitar os nossos jovens para o mercado de trabalho. Então, a gente vai gerar oportunidade, a gente vai gerar emprego, a gente vai fortalecer o comércio e também melhorar a vida das pessoas. Na área de corrupção, candidato Cadu, como o senhor vê a situação da Operação Lava Jato no Brasil e o envolvimento do PT
partido do governo que o senhor foi secretário por quase 8 anos? Excelente pergunta, Jobs. Eu creio que a Lava Jato ela está servindo para mostrar que a corrupção não tem partido. Ela está em todos os partidos, em todos os segmentos. E o próprio juiz Sérgio Moro, ele fala em todas as suas colocações públicas que a corrupção ela é sistêmica. O sistema brasileiro que é corrupto, infelizmente, está inserido na personalidade de algumas pessoas. Por exemplo, aqui em Quaraci, se tem o partido que é o PT, o PCdoB, PSB, PP, e tem outros partidos. E esse outro partido, que não é o PT, que é marcado pela corrupção aqui na nossa cidade. Não é que o ex-prefeito é ficha suja, que ele tem várias denúncias de desvio de dinheiro público. Ao contrário, a prefeita Josefina é do PT, mas ela vai sair da mesma maneira que entrou, com a cabeça erguida, com o nome e com as mãos limpas. Então, essa questão de sigla partidária ligada à corrupção, isso eu acho que é irrelevante. Já que a gente também tem do PSDB Aécio envolvido até o pescoço, né? Então eu creio que é uma questão que envolve pessoas, e não siglas partidárias, que envolve um sistema de corrupção, que infelizmente manchou a página política do nosso país, e que eu creio que todos que forem envolvidos com corrupção, eles têm que ser punidos, presos e banidos da história política do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Porque quem erra, quem rouba, tem que ser preso. Não tem outro caminho para corrupto, a não ser a prisão e a punição. E eu tenho certeza que eu vou seguir no mesmo caminho da prefeita Josefina, de respeitar o dinheiro público, de tratar o suor do povo com bastante seriedade. Porque o dinheiro público é o dinheiro que é fruto do suor do nosso povo. Falando de política em geral, candidato Cadu, nas eleições de 2008, 2010, 2012, 2014, onde vocês saíram vitoriosos, vocês carregavam no peito uma estrela e no ombro uma bandeira que era vermelha, a bandeira do PT. Nessa eleição, vocês estão num grupo encabeçado pelo Partido Comunista do Brasil, que é aliado do PT de longas datas. Mas exclusivamente em Quaraci, vocês não têm sequer um candidato a vereador com o número 13. O grupo tem vergonha do PT nesse momento, da atual situação política do país? Rodrigo, como eu vou ter vergonha do presidente Lula, que levou comida para onde não tinha? Como eu vou ter vergonha do presidente que levou luz para onde não tinha? Quem se imaginou que se iria chegar energia um dia no Ribeirão de Dentro, na Serra da Mangueira, na Serra da Palha? A comunidade rural das regiões onde eu estou falando sabe da importância disso. Levou água para onde não tinha, levou casa para quem não tinha. Então, hoje, filho de pobre é doutor. Então, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de fazer parte do PT, fazer parte, sim, da minha coligação. Se não tem nenhum candidato, eu não sei porque é uma escolha de cada um, mas por mais que não tenha candidato, a gente fez questão de colocar o PT na coligação. Por isso que a minha cor é vermelha. Eu sou 65 porque sempre fui filiado ao PCdoB. Meu amigo Lorival, ele me convidou lá atrás para a gente começar um projeto e a gente começou. Não fugi da sigla PT, pelo contrário, se eu fosse filiado ao PT, eu seria candidato pelo 13, porque o 13 tem uma história muito bonita com o povo que mais precisa. E essa é a história que eu quero dar sequência aqui na nossa cidade. Muitos projetos que o presidente Lula desenvolveu, eu quero desenvolver aqui na nossa cidade. Eu quero cuidar de você que mais precisa, de você que não tinha comida em casa, né, e hoje tem, porque tem um Bolsa Família para levar esse recurso, né, todos os meses para você. Então, de forma alguma, eu tenho vergonha do PT, pelo contrário. Quem errou e é filiado ao PT tem que ser punido, tem que pagar pelos seus erros. Mas a história, né, que o PT construiu nos últimos 12 anos na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade é uma história muito bonita. Na área de finanças. Candidato Cadu, como secretário de Finanças, o senhor comandou a principal pasta do governo. Candidato Cadu,
na área de finanças. Candidato Cadu, como secretário de Finanças, o senhor comandou a principal pasta do governo, equivalente ao Ministério da Fazenda. Coube ao senhor lidar com as receitas e despesas do município. O ex-prefeito Janjão disse em entrevista aqui no portal que está lhe apoiando porque o senhor saneou as finanças do município. Como está a saúde financeira do nosso município hoje? O que o prefeito Cadu vai encontrar deixado pelo secretário Cadu? Excelente pergunta, Jorge. Infelizmente, o próximo prefeito, ele não vai receber uma bomba relógio como eu recebi como secretário. O secretário Cadu resolveu muitos problemas da cidade, né? E vai ser uma situação muito mais favorável do que a prefeita Josefina recebeu. A gente sim tem alguns avanços. Nós reestruturamos o setor de tributos do município, melhoramos a arrecadação dos impostos municipais. A gente aprovou, aí falo a gente, eu e toda a minha equipe, que eu queria carinhosamente mandar um abraço, pessoas que me ajudaram muito, essa batalha, até me emociono, que realmente foi uma missão muito difícil, vencer 7 anos, foram noites sem dormir, quando o recurso chegava e a gente via que ia ter dificuldade para pagar a folha, a gente ficava realmente em momentos de dificuldade muito grande, mas sempre mantemos a serenidade e a seriedade, conseguimos passar ileso por esses 7 anos. Então, organizamos, planejamos e vencemos, Jobs. Vencemos porque, como eu falei, o maior legado que vamos deixar é ter pago débitos e não deixar débito para o próximo prefeito. Queria deixar bem claro, a da prefeitura está resolvida, não está, mas não por alguma deficiência técnica da prefeita Josefina, do secretário Cadu, da equipe financeira do governo da cidadania, mas sim por débitos provenientes de outro governo, débitos milionários, que a gente não cansa de falar. Débito com a Coelba, débito com a Embasa, débito com o INSS, débito com a Central de Abastecimento e várias modalidades de débito que inventaram, né? Então, eu creio, Jobs, que o próximo prefeito, ele vai sim ter a vida muito mais facilitada quando se fala de finanças públicas. Vai ser deixado um legado pelo secretário, foi deixado um legado pelo secretário Cadu Castro. Candidato Cadu, você em agosto de 2015 se reuniu com o secretário de Obras Beer, com o diretor de esporte Roberto Brito e com o presidente da Liga de Futsal Rodrigo Leite, que ora vos fala, visando buscar meios para realizar o campeonato de futsal em um ambiente digno. Através de uma parceria público-privada, nós tocamos a obra do ginásio de esportes, onde foram colocados recursos da Liga de Futsal, da Prefeitura de Quaraci e da Rede Portal como empresa privada. Esse é um modelo que aparentemente deu certo. Você acha que os resultados obtidos com essa parceria foram significativos para o município de Quaraci? Com certeza, Rodrigo. Eu queria, inclusive, aqui lhe parabenizar pela iniciativa. A parceria público-privada, ela realmente é uma parceria que tem dado certo nas grandes cidades e eu creio que tem que ser adotada pelas médias e pequenas cidades de Quaraci. Você, como sempre, um empresário empreendedor e que teve essa visão, ajudou sim a comunidade de Quaraci. Então eu creio que eu vou buscar outros parceiros que, assim como você, têm intenção de melhorar a vida da comunidade de Quaraci. Porque se você não tem condições financeiras de fazer, você tem que buscar outros caminhos. E a gente tem muita criatividade, a gente tem muita força de vontade. E o mais importante, a gente tem a credibilidade necessária para buscar esses parceiros. Porque o parceiro, ele só investe em quem ele confia. Ele só dá credibilidade para as pessoas que ele sabe que realmente vão dar um retorno para ele, um retorno para a comunidade de Quaraci. Então, eu creio que se você tem a condição de ajudar o município e, em troca, dar visibilidade à sua marca, eu creio que é uma troca bem justa, né, tanto para a empresa quanto para a cidade. Então, vamos sim,
pronto, já te convido para fazer parte de mais algumas ações aí dessas parcerias públicos-privadas, que vai ser o modelo que a gente vai adotar. Eu tenho certeza sim que você vai nos ajudar em mais algumas ações dessa. Candidato Cadu, nesta eleição, o senhor tem como adversário o candidato Jadson Albano, do DEM, filho do ex-prefeito Gima, e o vereador Nino Torquato, filho do ex-prefeito Joaquim Torquato. Caso o senhor não fosse candidato a prefeito, em qual dos dois candidatos o senhor votaria nessas eleições e por quê? Você agora... eu falo o seguinte, puxar um pouquinho da história da nossa cidade para poder justificar o que eu vou falar. Nós tivemos grandes prefeitos em Quaraci e 3 marcaram épocas em questão de obras estruturais. Antônio Lima fez calcetamento de rua, estádio, saneamento básico, comprou maquinário. Janjão fez ginásio de esporte, rodoviária, calcetou o Jardim Cajueiro e fez muitas obras. Joaquim Torquato foi uma das maiores lideranças políticas da história de Quaraci. Tem um vínculo de carinho, de amizade, de confiança desde a época do meu avô, Antônio Squer. Então, se criou uma história, né, de amizade, de respeito. Então, esses 3 prefeitos, eles marcaram obras estruturais. E no final do governo de Janjão, com a chegada do ex-prefeito Gima e seu grupo político, Quaraci realmente virou a página do progresso e começou a ter um caos administrativo causado por ele. Ele derrubou concurso, ele demitiu indevidamente funcionários públicos, ele deixou 13 meses de salário atrasados. A partir daí, até Joaquim, que era tido como um grande administrador da história de Quaraci, teve dificuldade no seu governo, porque teve que pagar débitos deixados pelo ex-prefeito Gima. Então, por isso, por saber quem foi o grande causador dos débitos do nosso município, eu nunca votaria em ninguém que é ligado ao grupo político do ex-prefeito Gima. Nunca. E Nino tem uma relação de amizade, tem uma relação de respeito com ele. Poderia sim dar um voto em Nino tranquilamente pela história que o pai dele tem em Quaraci. É uma história muito bonita. Então, dentre os dois, se não pudesse votar em branco nem nulo, eu daria sim um voto de Nino. Porque a sua família tem uma história muito mais interessante do que a do outro candidato, que é uma verdadeira história de destruição e de desmandos quando se fala em relação à lei. Bom, nós vamos agora às considerações finais do candidato. O senhor tem 3 minutos. Queria mandar uma verdadeira palavra de esperança para o povo de Quaraci. Eu creio que nós estamos numa verdadeira maratona eleitoral e em que, nesse período, todo mundo se apresenta com soluções, né? Mas não deixem que as pessoas brinquem com o sonho de vocês. O povo de Quaraci sabe quem trabalha realmente com seriedade, quem trabalha com a palavra da verdade, quem tem continuidade, quem tem condições de dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito nesses 8 anos. Não se permita ser enganado por ofertas de emprego, não se permita ser enganado por falsas promessas. Vamos sim definir o seu candidato, analisando o seu currículo, analisando o seu plano de governo, buscando saber como foi os 8 anos que o seu grupo político governou a cidade, como foi os 8 anos que o grupo político da prefeita Josefina governou a cidade. Faço aqui questão de lembrar algumas coisas rápido. Ponto Cidadão, Balcão da Justiça, calcetamento do Joia do Almada, Universidade Federal do Sul da Bahia, fortalecimento da agricultura familiar, reforma da frota da prefeitura, reformulação da frota da prefeitura, cobertura da feira. Então, foram várias ações. Do outro lado, você só vê criação de precatório, mentira, alunos fantasmas, desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito com compras de fazenda e de gado. Então, façam esse tipo de comparativo, analise o que cada candidato fez na sua vida, onde ele trabalhou. Será que um candidato que nunca trabalhou, ele vai ter condições de ser um bom prefeito, se não tem experiência administrativa alguma? Então, faça esse tipo de análise. Eu trabalho desde 16 anos de idade, já fui operador de negócios, já fui professor de matemática,
fui secretário durante 7 anos, tenho conhecimento teórico através do meu curso de administração de empresas, especialização em gestão pública. E também tenho conhecimento prático através dos 7 anos como secretário, que foi realmente uma gestão muito bem avaliada. Então, gente, eu tenho certeza que no dia 2 de outubro serei eleito o próximo prefeito de Quaraci, porque vejo a mensagem que vem das ruas, em cada comício, em cada encontro, em cada visita que faço nos bairros, em cada casa que eu entro, o povo de Quaraci já escolheu. E está mandando essa mensagem através do crescimento de dia a dia que nós vemos. E nem os opositores conseguem negar. Realmente, eu sou o candidato que mais cresço. E sempre o candidato que mais cresce, ele é o vencedor nas urnas. Então, que Deus abençoe a nossa caminhada, que cada um de vocês, do Povão 65, convide mais um e convide mais um. E é com muito trabalho que a gente tem construído a nossa campanha. Gostaria agora de convidar para hoje o nosso comício, às 19 horas, lá na Rua do Cacau. Depois vamos fazer uma grande passeata. E no sábado, lá no Joia da Almada, nós faremos a nossa chamadinha à tarde e à noite faremos um grande comício lá naqueles bairros de Joia da Almada, que tem uma história linda de amor com o nosso grupo político, que ele sabe que a prefeita Josefina foi quem calcetou aquele bairro todo. Então, que Deus abençoe a nossa caminhada, que Deus possa nos proteger sempre. E um grande abraço para o meu povo querido de Quaraci. Ok, Rodrigo. A gente lembra que amanhã tem mais entrevista, Nino né? Torquato amanhã. Exatamente. Só dá tempo pro boa tarde, 13h10 já. Mas a gente retorna amanhã, né? Agradecendo aí, Joab, sua participação. O candidato Cadu terminou tendo 3 minutos e 40 segundos. A gente vai ter que dar o mesmo tempo nas considerações aos demais candidatos nos próximos dias, obviamente. Então, são 13 horas e 10 minutos. Vocês ficam agora com o programa Nova Vida da Igreja Presbiteriana. Uma boa tarde para todos vocês de nossa Quaraci. Lembrando que amanhã, 12h10, teremos o segundo entrevistado, que é o candidato Nino Torquato. Boa tarde, Quaraci.